comentário bem rápido, né? Esse crime contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito foi considerado, segundo o Aécio, inconstitucional pelo STF, porque o STF quis, né? Porque na Constituição não tem nada sobre isso, absolutamente nada. O Paulinho da Força disse em entrevista à CNN que não tem condições de salvar individualmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo STF. O cidadão que foi condenado ali, com redução de pena. Eu ter lá um parágrafo dizendo que ele vai ficar em casa, não é função minha, quem tem que fazer isso são os advogados dele, né? Isso não dá para fazer no projeto, destacar uma pessoa individualmente, né? Não é possível fazer isso no projeto. Acho que ele será beneficiado, vai ter os ganhos na medida que as penas são reduzidas, e aí os advogados deles terão condições, até pela doença dele, pela situação que ele está passando de saúde, pedir para que ele fique em casa. Mas aí não é função minha, isso é função dos advogados, que devem estar ganhando bem para fazer isso. E o Paulinho da Força confessou que Michel Temer falou com os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Eu fiz questão de começar essa conversa com o presidente Michel Temer, por ser um dos melhores juristas do Brasil, presidente da Câmara, com uma experiência larga ali na Câmara, e também presidente do país. Estava também o deputado Aécio Neves. Depois que a gente conversou, me parece que o presidente Michel Temer conversou, não só com Alexandre de Moraes, mas também com o ministro Gilmar Mendes. Então, não sei o que eles conversaram, né? Eu não participei dessa conversa, até porque eu acho que a minha indicação, como você sabe, de certa maneira tranquiliza o Supremo, porque ele sabe da minha relação. Eu não vou fazer nenhum projeto que nós vamos se chocar de novo. É impressionante que um deputado, ou dois no caso, o Aécio e o Paulinho da Força, aceitem a participação do STF numa questão que é absolutamente legislativa. Falaremos sobre isso também. Na quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência do projeto de lei da anistia. Foram 311 votos a favor, 163 que tinham nos enterrados e 7 abstenções. Só esqueceram Quem comemorou o resultado se frustrou com a indicação de Paulinho da Força para relator. E, como falei nos bastidores aqui, estava falando com a turma, a esperança pode estar nos chamados destaques, porque nas votações na Câmara, primeiro os deputados votam o parecer apresentado pelo relator, o texto base, e na sequência eles analisam cada destaque apresentado pelos partidos, que é uma forma de alterar trechos específicos do texto. E a base governista, o governo Lula, a base do Lula, teme que um destaque que beneficie o Jair Bolsonaro seja realmente aprovado. Consta, dá embrulho no estômago, é duro a gente ver ali Michel Temer, Aécio Neves, Paulinho da Força e mais uma figura misteriosa com um mocassim marrom, e mais a participação, como eu disse, de ministros do STF nessa discussão que é uma prerrogativa soberana do Legislativo, quando a gente acha que o Brasil tem uma oportunidade de escapar da negociata, da politicagem, a gente vê de volta à cena esse tipo de gente, infelizmente, consta. Não é nenhuma ducha de água fria, né, nos patriotas que querem a anistia. É um jato de água congelada, né, de gelo, jato de gelo. Não é que a anistia subiu no telhado, ela pulou, foi empurrada do telhado já. Né? Então é difícil, é um trabalho hercúleo manter a esperança no Brasil, porque esses monstros do pântano sempre dão um jeito de se articular e tentar salvar a própria pele. Né? PL de dosimetria é golpe, né? E aliás o nome também, né, é tão popular, né? Esse trio representa tantos brasileiros, né? Milhões e milhões de brasileiros, só que não. Né? Então desenterraram das catacumbas aí do sarcófago, né? O empoeirado, né? Tiveram que tirar o pó para poder resgatar o Aécio Neves, né? E realmente, Lacombe, a gente vê essas figuras que estavam apagadas de maneira deliberada, né, de propósito, porque eu vou deixar para o Silvio, não vou tirar esse gostinho dele, eu sou sempre o primeiro a falar, para puxar as capivaras, né, para falar do histórico, da ficha corrida do Paulinho da Força, do próprio Aécio Neves. Quem esqueceu aquela ligação
dele para o Joesley Batista, né? Mas a gente tem que botar alguém que a gente pode matar antes, 2 milhões, né? Não sei o quê, rindo. Então, essa é a turma que representa o sistema podre e carcomido do Brasil. É contra isso que nós estamos lutando. Nós não estamos lutando apenas contra o petismo. Engana-se quem fala isso. Né? Não é uma questão de polarização bolsonaristas versus petistas. Essa narrativa, aliás, é música para o ouvido do centrão fisiológico, dos donos do poder, né? Desses monstros do pântano. Então, nós estamos lidando aqui com uma aliança nefasta, instável, que é a análise que eu venho fazendo desde o início, tucanopetista. Por quê? Porque o Bolsonaro não era para ter ganhado, foi ali o bug da Matrix. E o Bolsonaro governou de maneira honesta, os ministérios que foram reduzidos não foram divididos como feudos partidários, não teve escândalo de corrupção, teve gente técnica sendo apontada para as estatais, para as agências, e isso mexeu, e mexeu profundamente com um sistema acostumado com outro tipo de governo, digamos assim. Né? Então eles tiveram que extirpar o Bolsonaro, fizeram o que fizeram, que foi o verdadeiro golpe, e tiveram que retirar o Lula da prisão, descondená-lo, para que ele pudesse enfrentar o Bolsonaro com um TSE aliado, né, do seu lado, e vencer de uma maneira bem apertada e suspeita, digamos assim. Mas esse foi o teatro, para resgatar justamente o teatro das tesouras. O Alckmin, que era o ícone dos tucanos e era considerado uma ala conservadora do PSDB, o Alckmin, que gritava o ladrão quer voltar à cena do crime, voltou gritando Lula, Lula, junto com o ladrão e cantando a Internacional Socialista. Então, o que eles estão tentando fazer, lá como para encurtar minha participação nesse tópico, né, é resgatar o teatro das tesouras, isso está muito claro. Então, eles não têm apoio popular, eles não têm votos que representam esse poder todo, mas eles têm os donos do poder. Eles são os donos do poder e seus despachantes. Então, eles falam de polarização. O Lula já cumpriu a função que tinha que cumprir, eles não gostam muito do Lula, é muito tóxico comunista, com Dirceu e companhia, apontando o Brasil na direção do eixo do mal. São coisas que desgastam esses donos do poder, mas eles não podem aceitar um Bolsonaro de volta. Eles querem os votos bolsonaristas, sem Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro tem que continuar inelegível, afastado o máximo possível da política, talvez numa prisão domiciliar, sem poder falar com o filho, com o líder de partido, com o povo, sem rede social. Isso é o ideal para eles. E tendo que chancelar um candidato apoiado pelo sistema, que não vá confrontar o STF, que não vai ter um embate, um confronto com o ministro Alexandre de Moraes. Esse é o sonho deles. Qual é o problema na estratégia? É combinar com os russos. E quem são os russos aqui? No caso, os eleitores de direita, os bolsonaristas, que não estão a fim de votar num PSDB da vida, querem a direita para valer, despertaram para essa realidade do teatrinho das tesouras e não querem voltar ao que era antes, e com um outro player nesse tabuleiro aí que tem que ser levado em conta, que é o Donald Trump. Estava falando agora. O Donald Trump já disse que quer o fim da caça às bruxas. Ele não quer uma eleição sem Bolsonaro. Isso seria uma eleição sem legitimidade na ótica do governo americano. Então, o Aécio Neves, né, que saiu do pó, o Temer, esse pessoal vai ter que combinar com os americanos, na verdade, não com os russos, porque os americanos não vão achar graça com nada disso. Então, essa é a situação que vivemos no Brasil hoje, de uma vez mais, dependentes da cavalaria que vem do norte, porque se depender só do nosso Congresso, 7-1 toda semana, é difícil. Silvia, então, de PL da anistia, agora começam a chamar de PL da dosimetria, como falou, consta, dá para chamar de PL do Teatro das Tesouras, ou PL da terceira via, ou algo desse tipo. Né? A gente olha aquela foto ali e juro, dá enjoo. Mas ainda há aquela perspectiva, como eu falei no início, dos tais destaques. Né? Foram 311 votos, não vamos esquecer, né? Acho que seria suficiente, inclusive, para passar uma PEC. A urgência foi aprovada com votação suficiente para a PEC. Né? Então ainda há uma esperança. Eu sei que as pessoas estão um pouco frustradas com tudo isso, mas há ainda uma esperança, Silvio.
Dá para passar PEC. PEC são 308, né? Emenda constitucional, que é o quórum mais alto para votação dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados, no caso. Lacombe, olha, acho que o Rodrigo fez um belíssimo compilado, né? Montou o cenário todo com maestria. Eu acrescentaria 2 pontos, a começar pelo que ele disse que deixaria para mim, que é a capivara, como a gente fala, né? Para se referir quando um político tem uma ficha corrida, um prontuário policial dentro da sua carreira política. E ali todo mundo tem. Os 3 da foto tem. Não sabemos quem era o 4, o pezinho, o mocassim marrom que você se referiu. Poderia tranquilamente ser do Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, porque nada que o Aécio Neves faça, isso desde sempre, desde que foi presidente da Câmara dos Deputados, ele deixa de consultar o Gilmar Mendes. Quando os áudios das conversas nada republicanas dele com o Joesley Batista, campeão nacional, né, da JBS, JIF, ou seja, acho que o brasileiro sabe muito bem quem é o Joesley Batista dentro do histórico dos governos do PT-PSDB. Pois bem, quando aquele estouro acontece, são revelados áudios que mostram a proximidade do Aécio, da irmã dele, a Andréa Neves, que chegou a ser presa, com o Gilmar Mendes, com a mulher do Gilmar Mendes, a Guiomar, que tem um escritório de advocacia. Portanto, nada disso é novo. E o Michel Temer também era parte desse nicho, desse núcleo. Tanto que muita gente, até na própria esquerda, atribui o impeachment de Dilma Rousseff a uma concertação, aquela que o Romero Jucá, em outros áudios com Sérgio Machado, então da Transpetro, dizem: tem que fazer um grande pacto para estancar a sangria, e tem que ter o Supremo, tem que ter tudo. Ali parece ter sido uma virada justamente do PSDB barra PMDB, numa tentativa de simplesmente mudar de lado da tesoura, tirar o PT e ficar o PSDB, PMDB, mas cortam do mesmo lado. Não à toa, nesses 311 votos que você citou, da urgência do projeto da anistia, o MDB orientou a sua bancada contra. O Aécio Neves desapareceu na política naquele momento, não sabemos muito bem tudo o que poderia ter sido revelado daquelas conversas, em que ele pede 2 milhões de reais para o Joesley Batista, em que inclusive tem aquela frase, né, na conversa, no diálogo: tem que ser alguém que a gente possa matar antes de fazer a delação. E ele se referia ao Fred Pacheco, que era diretor da CEMIG, a Companhia de Energia de Minas Gerais, primo dele. O Aécio Neves desaparece ali e agora reaparece nesse recorte temporal. Bom, vamos a um outro ponto importante nessa história. Todo mundo ali está pagando boleto. Todo mundo ali está pagando fatura para o Supremo Tribunal Federal, porque é enrolado até o pescoço e foi salvo pelos amigos de toga. No caso do Aécio, já pontuei. Lembro do Paulinho da Força agora. O Paulinho da Força foi condenado a mais de 10 anos de prisão em 2020 pela primeira turma do STF. Não é essa que julgou o presidente Jair Bolsonaro agora. Tinha outra composição. E aí, em 2023, depois de... Opa, congelou. Voltou, Silvio. Voltou. Para concluir, me desculpe aqui. Olha, em 2023... o ministro, depois da condenação de 10 anos imposta pela primeira turma do STF ao Paulinho da Força, o ministro Alexandre de Moraes utiliza um embargo declaratório, que não é uma ferramenta jurídica para rever punições, para rever condenações, não é um embargo infringente quando você tem 2 votos dissonantes dentro de uma turma. Ele utiliza o embargo declaratório para levar o caso ao plenário e ele anula a condenação. Ele constrói uma maioria, mas ele é o condutor, ele constrói uma maioria para absolver o Paulinho por um desvio de 350 milhões do BNDES, crime de associação criminosa, crime de lavagem de dinheiro e por aí vai. Então, todo mundo ali deve fatura ao STF. É claro, e encerro aqui, Lacombe, é claro que tudo isso foi armado e preparado antes até, talvez, da votação ter sido levada ao plenário pelo Hugo Mota. O Gilmar Mendes participou de tudo isso. Não tenho a menor dúvida que é uma forma de reduzir as penas, mas o Brasil não vai aceitar anistia mequetrefe. Anistia não existe sem ser ampla, geral e restrita.
Rapidinho, antes de passar para o Briguet, alguns superchats. A Laine Nunes, ela dá um palpite sobre aquele pezinho que não aparece na foto. A gente tem lá o Michel Temer, temos o Paulinho da Força, Aécio Neves e temos uma outra pessoa que não foi identificada. Ela diz aqui, boa noite, meus amigos. Esse pezinho aí é do Zé Dirceu. Se duvidar, não? Um abraço a todos. BFR Advogados, sempre com a gente. Quando Aécio Neves passa a ser referência para alguma coisa, é porque a classe política brasileira chegou ao fundo do poço. Ramiro Lemos, também sempre com a gente. Estamos ficando tão experientes em analisar o cenário que está evidente que estão ressuscitando o PSDB como direita permitida para apresentar como opção em 2026. Haja paciência, só falta cooptarem Tarcísio de Freitas para a legenda. E a Sami, very happy, manda uma mensagem especial ao Constantino. Querido Consta, penhoradamente agradeço por seus ensinamentos. De longe eu te amo e rezo por você. Sua vida é irrepetível, tal qual sua resiliência. Deus te abençoe. Muito obrigado a todos vocês que participam por Superchat. Paulo Briguet, sem combinação, não nos falamos. Fizemos colunas para a Gazeta do Povo hoje, talvez com uma literatura fantástica, com uma mistura de sonho com delírio, mas a gente espera, sinceramente, Briguet, que não seja necessário uma varinha mágica ou um milagre para que o Brasil saia dessa situação, né? A gente ainda acredita que esses velhacos aí da política vão ser derrotados em algum momento, né? Obrigado mais uma vez pela participação, meu amigo. Olha, velhacos, você está sendo muito generoso, viu? Muito generoso. Eu estava aqui fazendo as minhas anotações para a crônica de amanhã, na Gazeta do Povo, e eu anotei o seguinte, eu fiz um título provisório aqui. Temer, Aécio e Paulinho, os vampiros da República. Porque é isso, vocês perceberam, vocês deram uma olhada no cenário, na iluminação do cenário, quer dizer, ali não tem nenhum resquício de luz solar, né? Assim, é aquele ambiente vampiresco. Então são 3 vampiros da República que estão reunidos ali, né, para decidir o destino do Brasil. Olha só, nós estamos nas mãos de 3 vampiros da República. Os vampiros, eles vivem como? Né? Eles sugam a energia vital das outras pessoas. E é isso que esse tipo de personagem da política nacional faz com o país. Né? Eles sugam a seiva vital do nosso país. Eles estão sugando o país. Estão fazendo isso há muitos anos, há muitos e muitos anos. Quer dizer, nós temos aí um retrato da grande farsa, né, que foi o Teatro das Tesouras. Quer dizer, durante mais de 30 anos, todos nós acreditávamos que havia, sim, uma disputa política no Brasil, que havia, sim, que na verdade havia uma disputa entre o PT e o PSDB, né, que havia, na verdade, era uma encenação interna da esquerda que era feita durante todo esse tempo. E aí nós temos o retrato desses que querem esse tipo de farsa, né, voltando a imperar na política brasileira. Sobre a mudança do nome, de PEC da anistia para PEC da dosimetria, só podia sair mesmo da boca do Aécio Neves, né? Mas que ideia maravilhosa, que ideia brilhante. PEC da dosimetria, eu fico imaginando as pessoas saindo nas ruas, né, e defendendo a dosimetria, tá? As pessoas tiveram as suas vidas destruídas. Nós temos centenas de brasileiros inocentes que estão jogados no sistema carcerário, brasileiros que não cometeram crime algum. Não é necessário fazer dosimetria alguma, é preciso simplesmente libertar essas pessoas.
Quando você tem um copo de veneno, não adianta nada você dosar esse copo de veneno. Vamos tomar apenas metade do copo de veneno. Tá? Vamos então tornar a pena do Lucas Brasileiro, aquele rapaz que foi prestar um concurso público em Brasília e que apareceu lá por acaso dentro, no meio da manifestação de 8 de janeiro e que foi preso, condenado a 14 anos de prisão. Aquele rapaz que foi com 35 policiais fortemente armados ao velório da sua avó, que foi proibido de abraçar a sua mãe no velório da própria avó. Aquele rapaz é inocente, não fez nada, não existe dosimetria para um caso como aquele. Todo esse processo é uma grande farsa. Todo esse processo deveria ser anulado e será anulado um dia. E os responsáveis por essa farsa serão julgados. Então, falar em dosimetria do absurdo realmente é uma ofensa ao país, é uma grande ofensa. E isso teria que acontecer mesmo nesse cenário de filme de terror, né? Que nós vimos aí esses 3 personagens, esses 3 vampiros, e a grande pergunta é, de que sarcófago foram buscar esses 3 vampiros, né? Num momento tão grave da história recente do país, né? Um momento tão grave em que pessoas inocentes estão lá sendo destruídas, sendo torturadas, famílias dilaceradas por conta dessa farsa judicial, a maior farsa judicial da história do país. E vem me falar em dosimetria. Realmente é um roteiro de filme de terror e mal escrito ainda, sabe? É roteiro de filme de terror B. É como está dizendo aqui a Laine Nunes. Cadê? Não é a Laine, não. Da Laine eu já li. É o último aqui, a mesma cor. É o... Meu Deus, espera aí. Aqui, este. Cícero Franco. Temer, Aécio e Paulinho é digno de filme do Zé do Caixão. Esta noite Perfeito. Encarnarei. As cortinas fechadas, né? Porque vai que o dia resolve amanhecer antes da hora, entra um raio solar e eles morrem fulminados em segundos. Também não dá para ser dessa maneira. Então, era isso. Né? A gente vê aquela cena terrível. E o Lucas Brasileiro, que o Briguet citou, eu tive a oportunidade de entrevistar o pai dele. Tem uma outra história mais absurda. Bom, claro, a condenação dele sem individualização de conduta, porque ninguém teve, né? A gente teve aqueles julgamentos, entre aspas, aos lotes, sem nenhuma prova, sem dizer quem quebrou o quê. Vamos lembrar lá o voto do Luiz Fux. Cadê? Quem quebrou o quê? Até Dias Toffoli, no caso de uma invasão, o Fux citou a uma sede do INCRA, disse, olha, mesmo que se possa identificar o líder, né, ou o chefe, prefiro, da invasão, se você não sabe dizer quem quebrou o quê, não dá para condenar ninguém por isso. O Lucas Brasileiro tem 2 filhas pequenas, né? E as meninas, para visitar o pai, uma tinha 2 anos, a outra tinha 6 meses de vida, e foram obrigadas a apresentar antecedentes criminais, negativa de antecedentes criminais. Uma menina de 2 e um bebê de 6 meses, para visitar o pai inocente preso na cadeia. Aquele que foi, como disse o Briguet, ao velório da avó, que o criou, que foi muito próxima a ele a vida toda, e foi impedido, algemado, com 35 policiais, impedido de abraçar a mãe, de abraçar o pai, de falar com os parentes. Olha, não é nada fácil. E a gente segue falando de anistia, agora para incluir os anistiados, que são contra a anistia, ou aqueles que eram contra a censura e agora defendem a censura. Né? Então, com baixa adesão popular em manifestações recentes, o que fez a esquerda? Apostou em nomes da música, está vendo ali os 3, né? Na tentativa de atrair público para os protestos deste domingo nas principais capitais do país. Os principais atos foram em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde se apresentou, né, no Rio, o trio Gilberto Gil, que a gente viu no cartaz, Caetano Veloso e Chico Buarque. Segundo a USP, o evento na Paulista reuniu 42.400 manifestantes. Vocês podem procurar imagens abertas, imagens de drones, vocês não vão encontrar. Olha, olhando assim, parece realmente muito cheio. Se o Franco e o Binha conseguirem mostrar... Olha aí.
Eles não encheram nem 2 quarteirões. A gente tem até um vídeo que o Nicolas Ferreira publicou, em que é um drone fazendo um passeio pequenamente, 42.400 pessoas. Se aí havia 42.400 pessoas, quanto havia no 7 de setembro, no último? Porque o número é basicamente o mesmo. Claro, USP, aquela calculadora muito especial da USP que entrou em ação, consta. Então, a gente tem aqueles termos vagos que nada conceituam, desordem informacional, fake news, discurso de ódio, e aí você trabalha com essa dificuldade para conceituar o que é isso exatamente. Agora, você brigar contra imagens, aí o descaramento vai à milésima potência. Eu vou até começar, Lacombe, fazendo uma concessão à turma da esquerda, porque, em nome da honestidade intelectual, né? Não é pouca gente no Brasil que aplaude o Lula e aplaude o Alexandre de Moraes. Não é pouca gente. Deveria ser, né? Deveria ser uma minoria ínfima, porque é um negócio indefensável. Mas, infelizmente, a gente tem que aceitar a premissa de que tem muita gente. Pode ser o quê? Uns 20% do povo brasileiro contra 50% que é patriota de verdade, mas é muita gente. Eles não têm mais o poder das ruas, que eles já tiveram. Tiveram que pegar também dos seus sarcófagos esses nomes meio decadentes, né, que o último sucesso escrito foi 30 anos atrás, como conversávamos antes aqui, para fazer uma micareta, um show, né? Porque, na verdade, na manifestação da direita, a turma vai ver o pastor Silas Malafaia falar, vai ver cada um dos políticos se manifestar, não tem show, não tem nada. Esse evento é um evento de show que quase ninguém fala nada de política. Levam os cartazes, repetem umas palavras de ordem, mas é um evento muito mais musical do que político, cá entre nós, né? Desses artistas mais decadentes, mas que num domingo sem ter meio o que fazer, né? Vamos embora, tomar uma cerveja lá e ver a música do Caetano Veloso, do Gilberto Gil e do Djavan. Agora, são hipócritas. No final da década de 70, gritavam contra a censura e a favor da anistia. Hoje eles gritam a favor da censura e contra a anistia. Ou seja, eles só defendiam a anistia para comunistas, sequestradores, gente realmente que cometeu crimes perigosos, e a censura eles não queriam para eles poderem pregar a ditadura do proletariado. Hoje em dia eles não se importam com a situação de ditadura e censura no Brasil. O Barroso mente que não há censura, o Fernando Schiller escreveu no Estadão, né, 10 casos mostrando censura, e pode citar muito mais, ele pegou uma amostra, e eles não querem saber de anistia para Débora, que usou um batom numa estátua. Não sequestrou o embaixador, que nem fez o Gabeira. Então, essa turma é muito hipócrita, né? Muito hipócrita. E outra coisa que o Flávio Gordon, que volta e meia está aqui no nosso programa, eu participo de um grupo com ele, ele falou que passou ali em frente do Rio, né, de Copacabana, e falou da vibe. Uma vibe carregada, uma gente estranha. Não é que nem as manifestações da direita, com famílias inteiras, com bandeiras do Brasil, numa vibe positiva, tranquila. Não, é um negócio meio carregado. Porque é carregado de ódio, é só ver os comentários desse pessoal. Né? Eles ficam torcendo para o câncer, no meu caso. Né? São pessoas muito mal amadas. Eu não queria puxar pauta, mas comparando com 200 mil pessoas que estão no Arizona, no funeral, homenageando o Charlie Kirk, Lacombe, é uma coisa muito gritante. A própria Erika Kirk, a viúva, veio falar que perdoa o assassino, porque era o que Jesus faria e é o que o Charlie Kirk faria. Porque o Charlie Kirk lutava para salvar pessoas como o sujeito que matou ele. O Trump disse que não perdoa, não, que odeia, ao contrário do Charlie Kirk, e essa é a diferença deles, e vai para cima desse pessoal, para puni-los. Né? É importante, talvez, que existam os dois perfis na direita, mas veja a diferença da vibe, do clima dessas manifestações conservadoras, patrióticas, e aí nós temos que aturar que o PT, de repente, virou que a turma da máfia da Rouanet, a máfia do Dendê, como diria o Lobão antigamente, a máfia da Rouanet, que esse pessoal agora defende patriotismo e é anticorrupção.
Porra, engana quantas pessoas essa ladainha? A turma que é contra a PEC da bandidagem. Porra, vai ter impunidade se passarem essa PEC. Ainda bem que não tem. Ainda bem que está todo mundo da Lava Jato preso. Ainda bem que o Lula não foi descondenado para ser presidente. Graças ao STF, como o Gilmar Mendes já lembrou. Ainda bem que o Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de prisão, não está livre, leve e solto, gravando vídeo como influência. Ainda bem que não temos impunidade de políticos corruptos no Brasil. Se passar essa PEC, olha o perigo que a gente corre, né? É uma cambada de hipócritas, Lacombe, cambada de hipócritas. Mas eu os perdoo, não sabem o que fazem, senhor. Ô Silvio, você que é de São Paulo, dos 4 aqui é o único de São Paulo, o que você pode dizer em relação a imagens do que a gente viu hoje na Paulista e o que a gente viu, vamos pegar como exemplo o 7 de setembro agora. Lacombe, essa imagem que a gente acabou de exibir mostra um quarteirão e meio, é o quarteirão do MASP, ali na Avenida Paulista. E, ademais, ali você tem uma enorme faixa, eu acho que é uma faixa que faz alusão ao racismo, e uma segunda faixa, que é o Sem Anistia, Bom, ali você já cobriu 2 faixas da Avenida Paulista inteiras, praticamente. Então é evidente que as fotos são fechadas. Eu procurei também imagens aéreas, não encontrei. Tem esse pessoal da USP, né, que são os fiscais de manifestação. Eu achei engraçadíssimo esses aritméticos apontarem que 42.700 e alguma coisa no empate técnico, né, a CNN publicou isso, inclusive, né, uma manchete, no empate técnico com a última manifestação da direita. Empate técnico de manifestação. Olha onde esse pessoal está com a cabeça. Né? É uma torcida, uma militância na imprensa velha no Brasil impressionante. Eles estavam em êxtase hoje. Eles não conseguiam esconder. Eu acho que tinha uma recomendação, talvez os diretores de redação, olha, não vamos tentar conter a euforia, mas não dava. No portal do G1, do UOL, eles não aguentaram. Era foto, faixa, eles estavam muito felizes com tudo isso. Com os shows dos cantores da década de 60, 70, aquele pessoal que fez sucesso lá atrás, né? O Rodrigo fez alusão a isso, porque é muito simples você juntar uma roda, juntar gente em praia. Você vai juntar gente na praia, no Rio? Congelou de novo a imagem do Silvio. Daqui a pouco a gente recupera. Deixa eu pegar então aqui, já que congelou o Silvio. Só que faltou mostrar uma foto, não sei se o Franco consegue colocar aí, que eu tinha mandado mais cedo, que é assim, o Congresso é inimigo do povo. Tava lá uma faixa grande, olha lá. Isso aí não é golpismo, não, Arnaldo? Decretar a Casa do Povo como inimiga do povo? Quer dizer, fecha o Congresso? Então, se é inimigo, né? Fecha o Congresso? Vamos direto para a ditadura de toga sem precisar aturar os representantes eleitos pelo povo? Né? Então, esse é o tom da manifestação da esquerda. E aí, a Suzana Gama mandou aqui um superchat para a gente. Que tristeza, a classe artística decadente. Muito obrigado, Suzana. E nos bastidores, o Briguet falava. Briguet, parece que o Caetano Veloso cantou os seus sucessos mais recentes. O mais recente tem o quê, Briguet? Uns 40 anos, é isso? Então, isso é uma coisa que eu venho observando há algum tempo. Esses ídolos da MPB, eles são ex-compositores. Todos eles, hein? Todos esses que se apresentaram hoje. O Chico Buarque, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, que aliás é da Academia Brasileira de Letras, né? E o Djavan, não tem sucesso novo deles. As músicas que as pessoas conhecem e cantam, desses 4 que eu mencionei, todas as músicas importantes que são lembradas pelas pessoas têm pelo menos 30 anos. Às vezes, na maioria dos casos, muito mais, né? Mas assim, eles fizeram há 30 anos a última música importante. Cada um deles. Há mais de 3 décadas eles vivem só do que fizeram lá nos anos 60, nos anos 70, um pouco nos anos 80. E aí a fonte foi secando,
a inspiração foi diminuindo e eles se tornaram paródias de si mesmos, caricaturas de si mesmos. É o que são hoje esses três principais senhores aí, né? O Chico, o Caetano e o Gil. Houve uma época, eu tenho 55 anos, houve uma época, quando não existia ainda a internet, quando a gente ficava refém dos jornais, né? A gente ficava refém dos jornais e das TVs, era o que tinha. Em que, assim, qualquer assunto que aparecesse no Brasil, qualquer tema, podia ser um tema econômico, podia ser um tema comportamental, um tema político, qualquer coisa, iam perguntar o que o Caetano Veloso achava, o que o Gilberto Gil achava, o que o Chico Buarque achava daquele assunto. A opinião desses caras, eles eram verdadeiros oráculos, tá? Para a classe falante brasileira, né? Para usar o termo do Olavo, né? Classe falante brasileira. Quando as redes sociais surgiram, quando a internet deu voz às pessoas, a opinião deles se tornou irrelevante. A opinião do Caetano Veloso hoje só é importante para aquela turminha lá de Copacabana, da Vila Madalena e das redações de São Paulo e do Rio. É para esse pessoal, para o jornalista lá do UOL. O jornalista do UOL deve achar realmente muito importante o que o Caetano Veloso pensa sobre as grandes questões nacionais. A verdade é a seguinte: ninguém está ligando para o que o Caetano Veloso pensa. O povo não quer saber o que o Caetano Veloso pensa. Tá? Aliás, ele nunca foi tão popular assim. Né? O pessoal da música brega, o Odair José, o Amado Batista, eles vendiam muito mais que o Caetano e que o Chico nos anos 70. Vocês sabem disso, né? Então, isso agora está muito mais evidente. As pessoas não querem saber o que eles pensam, mas vão lá, uma micareta lá em Copacabana, vão lá para dar uma olhada, né, tomar uma cerveja, relaxar um pouco, tal. É isso que acabou virando a esquerda brasileira. A esquerda perdeu, ela tinha um monopólio das ruas. A esquerda se considerava a dona das ruas até 2013. Em 2013 ela foi humilhantemente desbancada. Então ela perdeu o controle das ruas. E agora eu tenho que ler no UOL. Acabei de ler no UOL agora que houve um empate entre a manifestação de 7 de setembro, aquelas milhões de pessoas na rua, né, e a manifestacinha da esquerda hoje lá no MASP, na frente do MASP. Né? Eu estive outro dia em São Paulo, estive com meu filho tem 15 anos, aí eu passei na frente do MASP, né? Eu fui fazer uma visita ao Brasil Paralelo, que é lá perto, aí passei na frente do MASP e meu filho perguntou: "Ô pai, aqui é a região da esquerda, né?" Eu falei: filho, aqui é a região da esquerda. Então eles dominam lá mesmo, né? Continuam dominando lá aquela região. Mas é realmente uma bolha, uma pequena bolha, e vai ser muito, mas muito difícil a esquerda retomar as ruas. E quando retomar, vai ser com ódio, porque hoje já houve conflitos entre a Guarda Municipal e os manifestantes de esquerda na Paulista. Para variar, né? Para variar. Porque nunca há uma manifestação da turma do Lula em que não há alguma confusão. É difícil, é muito difícil, é muito difícil. E mesmo assim são sempre consideradas manifestações democráticas, mesmo quando eles agridem policiais militares ou guardas municipais, quando atacam concessionárias de automóvel, bancas de jornal, pontos de ônibus, agências bancárias, é tudo lindo, é tudo por amor. Vamos falar um pouquinho, daqui a pouco o Silvio Navarro, a gente vai tá tentando restabelecer o sinal com o Silvio Navarro, daqui a pouco ele volta, vamos falar um pouquinho do aumento, né, porque mesmo da perseguição ao Bolsonaro, porque mesmo condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ele continua sendo perseguido cada vez mais, né? A terceira turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, condenou o ex-presidente a pagar R$1 milhão em indenização por aquilo que agora virou moda, danos morais coletivos, o racismo recreativo.
O Bolsonaro, então, foi condenado por fazer manifestações públicas, estou lendo, tá, entre aspas aqui, de juízo depreciativo sobre cidadão negro, quando era presidente, nos arredores do Palácio da Alvorada e também na live do presidente transmitida em rede social. Agora, vai olhar o relator do caso, quem é? É o desembargador Rogério Favretto, aquele que num fim de semana de 2018, como plantonista, concedeu um habeas corpus para que Lula, então preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, fosse solto. Esse HC só não foi cumprido porque houve reação rápida do STF. E o caso atual, esse de racismo recreativo, ele está assim. O Bolsonaro fez uma brincadeira com um amigo, não teve a intenção de ofender o jovem apoiador dele, Michael Sullivan, que eu entrevistei na quinta-feira ou na terça-feira da semana passada agora, não se sentiu ofendido, mas aí o Ministério Público Federal, em nome dos interesses coletivos, que ninguém sabe muito bem o que é, resolveu tocar essa ação. E não foi só isso, o ministro do STF, Flávio Dino, ainda inventou de abrir um inquérito sobre o período da Covid, com base no desprezível relatório da desprezível CPI da Covid de 2021. E claro que Jair Bolsonaro